Olá, está começando mais um programa Bastidores do Gospel. Você pode entrar na nossa rede social, na fanpage Facebook, dá um clique lá. Também se inscreva no nosso canal no YouTube e no Instagram. Siga-nos. Olha só, gente. Ele é conferencista e pregador, avivalista, professor de teologia, pai de 2 filhos, membro da Igreja Assembleia de Deus, pastor desde 2007, nasceu no Paraná e agora atualmente reside em São Paulo, né? E eu vou conversar com o nosso convidado muito especial, o pastor Paulo Marcelo, que é um dos maiores pregadores da atualidade. Obrigado por ter recebido a gente aqui hoje, aqui no hotel. Tudo bem, Gessé? Tudo bem os amigos que fazem parte dessa grande envergadura hoje que já tem, né? Os bastidores do gospel. Tenho certeza que tanto no YouTube, no Face, no Instagram, em todas as mídias sociais. E também aí, proximamente, quero que em pouco tempo você estará também na televisão. Que legal, pô, muito obrigado. Pastor, vamos lá logo com a primeira pergunta, certo? Como é que surgiu a sua inclinação à pregação do Evangelho? Dá para o senhor resumir? Eu penso o seguinte, que na verdade eu costumo dizer isso, Gessé, sempre que alguém me pergunta isso, eu não faço isso por opção, eu faço por vocação. Se fosse por opção, eu continuaria nas muitas atividades que tinha antes de exercer essa minha chamada. Eu faço por paixão, por vocação. Eu costumo dizer assim que se eu continuasse sendo um advogado, por exemplo, eu seria certamente um grande advogado. Se eu fosse um empresário, eu continuasse sendo um empresário, eu seria um grande empresário. Se eu fosse um varredor de rua, a rua da minha cidade seria certamente a mais limpa. Porque tudo que eu faço com dedicação, com muito apreço e muito carinho. Como eu me tornei um pregador do Evangelho, por chamada, por vocação, que Deus me deu, eu realmente faço com muito carinho, muita dedicação e com toda a intensidade que eu tenho no meu coração, até porque já são 19 anos pregando o Evangelho. Como é que surgiu? 19 anos, como é que aconteceu essa inclinação? Desde novo? Logo que eu aceitei Jesus num sábado, passou o domingo, no outro domingo eu fui batizado no Espírito Santo. Dali então eu comecei a entender que eu teria algo especial na minha chamada. Tanto é verdade que eu morava com meus avós na época e eu li a Bíblia em 30 dias. Na primeira vez que eu li ela em 30 dias. Eu lia de manhã, à tarde, à noite, não dormia. Fiquei impressionado com aquilo que estava naquelas páginas. E eu percebi que aquilo era algo que realmente era o que eu tinha, o que eu queria, o que veio para a minha vida. Depois, com muita relutância, como todos, eu fui entender no caminho da própria força, da pressão de Deus, que eu teria que aceitar essa chamada, deixar tudo que eu teria que deixar para que eu assumisse meu ministério. Logo no início que aceitei Jesus, eu fui para um seminário teológico, depois fui cuidar da minha vida, trabalhar, viver, casei. Depois que eu percebi que não haveria como fugir da minha chamada, eu tive que deixar todas as minhas atividades seculares e então assumi a minha chamada e meu ministério. O senhor já pregou em grandes eventos, os 100 anos da Assembleia de Deus, foi no Pará, não é isso? Belém do Pará, no estado de Mangueirão. Certo, e também pregador dos Gideões Missionários. São conquistas ou desafios? Os dois. Na verdade, a conquista sempre será de Deus, né? Eu até disse agora no evento maravilhoso que aconteceu, que é do troféu Gospel, não pode confundir com a concorrência, né? O troféu Gospel do nosso amigo Silas Bittencourt. E eu até disse lá no dia, né, que no Apocalipse diz que os 24 anciões estavam diante do trono, tiraram as coroas e jogaram como bolas de boliche aos pés do trono. O que eles estavam dizendo assim? Nós recebemos a coroa, mas a glória era do Cordeiro que estava sentado sobre o trono. O ministério tem 2 tipos de questões. Nós temos o preço que pagamos por ele, mas também nós temos as glórias momentâneas que nós recebemos dele aqui também. Não podemos confundir glórias humanas com glória de Deus. Glória de Deus é uma coisa única, divina, é dele. Mas nós temos privilégios, que são pequenas glórias, coroas, privilégios, porque o ministério também não pode ser só sofrimento. Nós também às vezes somos honrados por aquilo que Deus nos deu. A gente vai entrar nesse assunto depois. Há pouco tempo, a sua esposa anunciou o fim do casamento nas redes sociais. Como é que o senhor encarou essa situação como homem de Deus e publicamente? São 2 questões que as pessoas às vezes confundem, né? Homem e homem público. Se uma pessoa normal, que não tenha uma visibilidade como eu tenho,
Porque eu sou uma pessoa que um pingo transforma-se numa chuva, né? Qualquer notícia a respeito de alguém que é muito conhecido, acontece esse tipo de situação. Se eu fosse uma pessoa anônima, seria tratado como acontece, infelizmente, inúmeros casos que acontecem por aí. Como eu sou um homem público e principalmente por ao longo de 19 anos eu tenho centenas e milhares de filhos na fé, como por exemplo, são 29 países que eu já fui falar o amor de Deus, vídeos aí no YouTube com mais de 1 milhão de acessos. Então eu tenho uma responsabilidade com todas essas pessoas. E há pessoas que veio ao Evangelho recentemente que tem em nós, como por exemplo, alguém que não tem ter uma possibilidade de uma crise, de um erro, de uma falha, de uma dificuldade, de uma crise familiar e principalmente de uma separação. É algo que eu sempre prezei e privilegiei, foi a minha família. Eu amo minha família, amo meus filhos, me dediquei a vida para o Evangelho, mas eu nunca deixei assim de atender às questões que um homem precisa atender dentro de uma casa. Por exemplo, as minhas viagens nunca foram extensas. 3x4, fico 4 dias, viajo 3. Viajo 4, fico 3. Viajo 5, fico 2. Fico 5, viajo 2. Eu nunca passei a mais do que 3 ou 4 dias longe da minha casa. A não ser bem lá no início do meu ministério, quando eu fazia viagens internacionais, que tinha que fazer 15 ou 20 dias fora do Brasil. A questão, então, a ausência não é um ponto culminante para que um casamento termine, porque isso acontece em diversas profissões. Piloto de avião, jornalista, jogador de futebol, que fica em concentração, que não é. A questão é a questão de desgaste, índole, caráter, amor, vontade, desejo e responsabilidade em saber quem é. Porque a pessoa que tem que estar ao meu lado tem que entender que está ao lado de um Paulo Marcelo. E eu não sou uma pessoa normal, eu tenho um ministério, eu tenho um mundo espiritual inteiro de um lado que me odeia, a ponto de fazer qualquer coisa para me destruir, porque se a minha voz calar, centenas e milhares de pessoas vão sofrer, porque não vão ouvir o Evangelho que eu tenho para expressar para essas pessoas. Infelizmente, eu falo com muito pesar, com muita tristeza. A minha separação veio como uma surpresa para a minha vida. Inclusive, não tenho absolutamente nada contra a Sinara, ela segue sua vida. Inclusive, ela já tem um relacionamento que assumiu estranhamente 3 meses depois da nossa separação, de 18 anos de casamento. E eu tenho que continuar minha vida, manter a minha vida, lutando, estou pregando no altar, cuidando dos meus filhos, tendo a minha responsabilidade como pai. E eu só posso lamentar. Se eu tivesse o poder talvez de voltar lá no passado, talvez eu teria feito alguma coisa que faltou. E eu peço todos os dias a Deus assim, exatamente o que é que pode ter faltado. Mas num relacionamento a dois é muito difícil, porque não tem quem é certo, quem é errado, não tem quem tem a culpa e quem não tem a culpa. É a dois. Então é uma coisa que é construída ao longo do tempo. 19 anos não são 19 dias. Alguém me perguntou: você foi feliz? Fui muito feliz. Eu tive uma boa esposa, eu tenho 2 lindos filhos, eu tenho uma boa casa, mas a felicidade, eu creio que ela não é eterna, ela é momentânea. A única felicidade eterna vai ser lá em cima no céu, né? Amém. Pastor, com a proliferação da notícia, de alguma forma, o que mudou no seu ministério? Ou se não mudou? Mudou tudo. Na verdade, muda tudo. Por 2 razões. Primeiro, vou repetir, por ser um homem público, eu sou sujeito ao quê? A especulações. Então, N notícias correm em redes sociais, em fakes da internet por aí, na minha cidade, fora dela, nas notícias diversas. E eu aprendi uma coisa, Gessé. Você é um repórter, principalmente um repórter do nosso mundo, do nosso ambiente, vai saber melhor do que eu. Evangelho e igreja, ela não tem e não possui memória. Ela nunca vai possuir memória. Ela possui momentos. Agora, fase. Você pode viver 50 anos em dedicação ao Evangelho, a uma igreja, a uma instituição. Se um dia surgir qualquer manchinha em você, toda a sua história não vai valer de nada. Felizmente. E eu realmente, assim, não falo com tristeza, porque eu sou um homem preparado. Quando Deus me chamou, Ele me preparou para a guerra. Eu sou uma pessoa que estou preparado para qualquer tipo de situação, até porque eu estou aqui.
Eu já tinha consciência plena e concreta e real de que isso iria acontecer quando a notícia surgisse. Porque líderes que eram amigos pessoais, de a gente conversar quase que diário, desapareceram, amigos de ministério. É como se eu fosse assim, hoje um leproso, fosse excluído da cidade. Estou na cidade dos leprosos, mas eu aprendi que na cidade dos leprosos às vezes chega uma notícia, né? E quem sabe o sermão que está tendo lá em cima do monte, e Jesus está lá em cima, a Bíblia diz que um dia ele desceu do monte para encontrar um leproso. Eu estou aguardando, quem sabe seja hoje, né, que ele venha me encontrar, já que não estão deixando eu subir mais em cima do monte, quem sabe ele desça. Tá certo. A entrevista é até interessante, né? Mas olha só, a gente vai dar uma paradinha, só vai tomar uma água e daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com bastidores do gospel e conversando com uma das personalidades, ou seja, um dos maiores pregadores da atualidade, pastor Paulo Marcelo, nesse bate-papo aqui interessante. Vamos lá. Falar em popularidade, como um pregador popular ou famoso consegue administrar a popularidade e a responsabilidade de ministrar a palavra? Como é que ele consegue? Pergunta muito bem produzida e parabéns. Eu vou lhe dizer uma coisa do fundo do meu coração. Eu acho que eu nunca disse isso assim. Eu já devo ter falado com amigos, com a família. Eu era feliz e não sabia. Porque eu vejo assim hoje a ascensão do ministério. Muitos hoje nós somos responsáveis por essa... É um exército, né, de jovens pregadores que querem ser hoje pregadores. Só que às vezes as pessoas perguntam assim, o que é que eles realmente querem? Eles querem vocação ou fama? Eu confesso, de olhos abertos, olhando aqui por toda a dimensão da mídia que você tem, Gessé, eu trocaria toda a minha fama para voltar a ser aquele menininho saindo do seminário com uma Bíblia e uma mochila nas costas e sonhando em só fazer a obra de Deus. Vivendo, a partir do momento que a fama me atingiu, e é normal, porque nós temos isso é natural, nós temos, junto com o ministério, nós vamos trazendo junto com o ministério a projeção dele. As pessoas falam, o pregador quer dinheiro, quer isso, quer aquilo, mas não é nós que criamos isso, vem junto com o ministério, porque com o que Deus nos deu, as pessoas querem fazer por nós. Não sei se você me entende. E a partir do momento que a fama me alcançou, eu deixei de viver. Eu não consigo sentar para almoçar, para jantar ou para viajar sem ter alguém que se aproxime, quer entrar na minha intimidade, quer tirar. Com todo carinho, eu atendo todo mundo, todo que me conhece sabe, eu sou muito
pacífico, simpático e tranquilo em relação a isso. Mas eu deixei de viver. Eu não tenho mais condições de ser eu, porque tudo que eu vou fazer, qualquer coisa que eu faço, eu tenho que primeiro pensar no meu ministério, para depois pensar na minha vida pessoal. E eu tento, assim, tentar conciliar uma coisa com a outra, e é muito difícil. Aí é que a gente vê um Elias entrar dentro de uma caverna e pedir a morte. A gente vê um Noé que depois de 40 dias trancados dentro de uma arca, plantar uma vinha e se embriagar. E alguém vai criticar a vida de um homem desse. Mas a pressão psicológica, emocional, estrutural, física, biológica e principalmente no campo das emoções que alguém que tem ministério passa, é só quem tem ministério é que conseguiria entender. Tá certo. Por falar em popularidade, o senhor acaba de receber o troféu Gospel. Parabéns. Agora, minha pergunta é a seguinte: até que ponto o reconhecimento na terra é importante? Com toda a sinceridade que eu vou dizer para você, Gessé, Fique à vontade. Eu, sinceramente, ganhar ou não ganhar, para mim, Paulo Marcelo, não muda absolutamente nada. Mas nada. Até porque foi uma surpresa. Eu fui convidado para ir a um jantar. E o voto parece que foi pela internet? Pela internet. Eu fui convidado para ir num jantar de um grande amigo, que é meu amigo, meu parceiro de ministério, que é o pastor Silas. Eu fui no jantar, chego no jantar e eu pensei que era um negócio só de cantores, né? Eu nem sabia exatamente, nenhum tipo de demagogia. Certo. Aí que eu fiquei até surpreso, feliz, mas ao mesmo tempo eu fiquei assim, preocupado. Falei, o meu tipo de público não entende isso. Eu já vou apanhar até a próxima notícia que surja. Mas a pergunta não quer dizer eu vou que explicar. não seja importante. Calma, agora eu vou chegar nesse ponto. Primeiramente eu dei minha opinião pessoal. Agora, reconhecimento. Por que você trabalha num banco e aí você recebe lá o prêmio melhor gerente do ano? Você pode ser aplaudido. Por que você trabalha num exército, você recebe uma medalha por uma conquista e você não pode ser naquele dia da honra que vão lá, tocam os instrumentos, dão tiros pro ar e tal, e você não pode ser reconhecido? Por que você dentro de uma OAB não pode ser reconhecido como um grande advogado? Por que dentro de um CRM você não pode ser reconhecido como um grande médico? Por que você não pode ganhar um prêmio Nobel? Tem aquele versículo, dá honra que tem honra também. Você não pode. Então os evangélicos são muito hipócritas. Certo. São, com todo respeito, mas são muito hipócritas. Não falo em sua maioria, mas essa meia dúzia que fica, principalmente esses frustrados que ficam na internet, que a maioria são fakes. Aí meu Instagram mesmo ficou lá 500 gente lá me enchendo o saco o dia inteiro. A gente lê, infelizmente eu leio tudo. Só que umas coisas assim sem nexo, sem estrutura, sem necessidade. Porque se ele for na vida dele ganhar qualquer tipo de prêmio, qualquer tipo de dádiva, ele vai ficar feliz, vai colocar lá no quadro da casa dele, vai tirar foto, vai... A minha chamada não é uma profissão, repito, é uma vocação. Só que nós temos o direito de termos um reconhecimento. A gente reconhece todo dia a vida de Paulo, de Pedro, de André, de Filipe, de Tomé. A gente reconhece a vida de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó pelos seus méritos, pelas suas conquistas. A glória de Deus, mas os méritos da conquista são deles, porque tiveram fé para acreditar, passaram o que passar. Quem está disposto a perder o que eu já perdi por causa dessa chamada? Quem sabe Deus permitiu esse troféu aí agora para me dizer assim: filho, calma, eu sei o que você passou em 2017, só estou te mostrando o que é que você ainda tem comigo para um futuro próximo. Você está sendo reconhecido como um homem de Deus, como um grande pregador. E eu agradeço, louvo a Deus pelo quem votou em Paulo Marcelo na internet, por ter recebido o troféu. E eu fiquei muito feliz mesmo. Mas eu repito ao mesmo tempo: ganhar ou não ganhar, não muda nada em relação ao meu ego pessoal, ou me achar que agora eu sou o bambambam da... Até porque uma coisa que eu aprendi a fazer é reconhecer quem está acima num patamar melhor. Tá certo, aquela resposta. Pastor, o que te chateia muito, que te deixa assim nervoso? Hipocrisia. Hipocrisia? É o que mais me... Gente arrotar a santidade e por trás não viver nem... É muito fácil você falar. Certo. O difícil é você viver o que a pessoa está vivendo. Agora vamos retornar à pergunta. Coisa do dia a dia, coisa boa, o que te mais chateia? Má educação. A pessoa tratar alguém mal, ser mal educado. Eu vejo assim as pessoas, nós estamos aqui hospedados num hotel, até a entrevista está sendo assim, né? Pessoas passando, vindo, voltando.
para você conseguir me encontrar foi difícil, né, Gessé? Você teve Verdade, vir verdade, até. Então verdade. eu falei assim, Gessé, eu vou estar no hotel, vai lá, eu vou dar um tempo pra gente poder falar. Eu vejo as pessoas passam, não dá um bom dia para um funcionário do hotel, a mulher que tá ali tá fazendo a limpeza do quarto, a pessoa... Eu fico tão irritado com isso, porque eu aprendi uma coisa com a minha mãe, meu pai, principalmente com a minha mãe. Não custa nada você ser uma pessoa educada. Então o que te chateia é a falta de educação. Nossa, certo. Me deixa nervoso. Pastor, uma vez numa dessas páginas aí eu vi um post de uma figura pública e alguém noticiando uma situação não legal, né? E um desses comentários irrelevantes embaixo dizia assim: não quis ser famoso, então aguenta. Então eu queria te perguntar o seguinte: é pecado ser famoso? Não se pode ser famoso? O que há errado nisso? Eu não sei, assim. Você citou uma passagem de uma situação de alguém, né? Que eu entendo que deve ser no mesmo patamar da minha vida. Mas não tem nada a ver com o senhor. Não tem nada a ver comigo. Mas aí a pessoa escreveu embaixo: tá passando por tal situação, aguento porque é famoso, é isso? Isso. Tem nada a ver com o senhor. É só uma questão eu vou falar em relação à minha vida, porque eu opinião. Não posso falar em relação à vida de A, B, C. Não, é sua opinião em relação à fama. Entendi, José, entendi. Vou repetir. Eu nunca pedi a fama. E eu nunca imaginei que junto com aquela minha chamada, há 20 anos atrás, naquilo lá, e eu iria viver o que eu vivi com a fama. Então o que eu quero lhe dizer, eu não sou culpado da minha fama. Não, eu entendi. Mas a pergunta, talvez a pergunta não foi tão clara, eu quis dizer, o que há errado, ou o senhor, qualquer outra pessoa que tem uma integridade, que tem uma responsabilidade de ficar conhecido? Na sua opinião, por que as pessoas pensam assim? O que é errado nisso? A pergunta é essa. Eu não vejo absolutamente nada de errado. Infelizmente agora no Brasil, todo mês de janeiro, tem esse programa aí que acontece na Globo, que é uma aberração à natureza. A vida, que é uma falta de inteligência, as pessoas perderem o tempo de ficarem aí. Mas o que o ser humano gosta? O ser humano gosta de saber da vida do outro. Certo. Botam lá 50 câmeras dentro de uma casa e aí ficam lá as pessoas querendo saber o que está acontecendo lá dentro. Ok. Esse tipo de pessoas são pessoas normais, naturais, que vão ter 1 minuto de fama. Uma fama que vai vir produzida, programada, editada. Uma fama que vai vir com profissionais que estão de trás de tudo aquilo para produzir essa fama. A fama de quem está no nosso tipo de situação é uma fama herdada por Deus. Você não é uma coisa que você... Eu não tenho um profissional de imprensa, eu não tenho alguém que cuide da minha imagem, eu não tenho... A minha vida foi feita sempre assim, foi acontecendo naturalmente. Eu nunca assim orei: Deus, me deu um estádio com 200 mil pessoas, igual eu tive a bondade de pregar no Mangueirão, em Belém do Pará, no centenário das Assembleias de Deus. Eu não disse: Deus, me dê 13 anos consecutivos nos Gideões Missionários. Eu nunca fiz uma oração assim. Aconteceu, foi acontecendo, foi indo, foi surgindo, Deus foi me dando. E junto com isso veio a fama. Qual mal tem nisso? Tá certo. A gente já está terminando a entrevista. A gente gostaria de ficar o tempo inteiro aqui conversando com o senhor. Eu também, José. Você é uma pessoa maravilhosa. Olha só, no seu Instagram, o senhor publicou, ou sua assessoria, não sei, o senhor publicou: vou abrir meu coração e falar o que há muito tempo tenho vontade de falar. O senhor já falou ou falta alguma coisa? Falei algumas coisas, né? Que eu precisava falar. Até eu louvo a Deus porque as perguntas que você me fez foram de surpresa. Você sabe disso, eu também sei. Nós não programamos, não fui eu que coloquei as perguntas aí, foi você que me surpreendeu com elas. Eu não fugi de nada. Fugi de alguma resposta? Não. Até porque eu costumo dizer assim: uma mentira contada muitas vezes, ela vira verdade. E quem Então o senhor já falou? Eu vou repetir só uma coisa que eu gostaria de falar. Claro. Eu era feliz e não sabia. Antes da fama. Que a fama realmente ela nos isola. A unção ela faz 2 coisas na vida de alguém. Posso? Pode, claro. A unção faz 2 coisas. Ela aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Quem está longe vai te amar por causa da unção. E quem está perto vai te odiar por causa da unção. E isso realmente é dolorido, difícil. Eu fiz uma mensagem ontem, viajando, vindo de
de Penápolis para cá, para São Paulo, de carro. E durante a madrugada, as mensagens minhas são criadas em momentos assim. Eu cansado, precisando dormir, e a mensagem veio na minha mente e eu comecei a criá-la. E é uma mensagem assim que eu tenho certeza que vai ser uma das maiores mensagens que Deus já me deu. O que você faria estando no inferno? E eu assim comecei a pensar sobre os infernos que a gente enfrenta aqui na Terra. Não estou falando do inferno Hades, onde um dia, infelizmente, centenas de milhares de pessoas serão lançadas, mas dos infernos existenciais, dos infernos que nós passamos aqui dentro da Terra. Porque algumas pessoas, quando chegam nesse momento, desse inferno, negam a Deus, viram as costas. E eu confesso a vocês que com a minha separação, com as situações que eu passei o ano passado, eu cheguei ao meu inferno pessoal, de onde eu dizia, não tem mais para onde ir, para baixo. E eu senti assim, medidas proporções, como um Jó, dizer assim, amaldiçoa ou morre, ou acredito que o Deus que me permitiu ter tudo e de repente não ter mais nada, entender que Deus deu, Deus tirou, mas bendito seja o nome do Senhor. Então, o que eu nunca disse, eu gostaria de dizer, mais ou menos isso, Gessé. Já serviu? Você já vai ter um furo aí de reportagem dos nossos amigos. Agora eu vou fazer... Com calma, pelo amor de Deus. Agora um pouquinho mais descontraído, né, irmão? Você tá muito tenso. É verdade. Não, tá tranquilo. Tá ótimo, eu tô agora uma pergunta, é a última pergunta. Essa eu acho que você não vai gostar muito, não. Mas eu vou fazer essa pergunta. Tem que mudar a sua posição aqui, me ajudem, vão orando comigo, meus irmãos. É o seguinte, ó, vou fazer essa pergunta, viu, diretor? Essa pergunta aqui é para fechar a entrevista. Ai, Jesus. É o seguinte, acho que eu vou correr. É o seguinte, a última pergunta é o seguinte: o que te deixa mais chateado? A falta de educação, como você falou, ou o Palmeiras perder pro Corinthians? Rapaz, acho que uma das coisas que me deixa mais chateado na minha vida é o Palmeiras perder pro Corinthians. Eu sou tão palmeirense que quando eu coloco a camisa do Palmeiras secar no varal, é eu que lavo elas. Sei. Eu tenho 78 camisas, por enquanto. Aí eu lavo elas no Comfort, assim, coloco no varal, eu torço até contra o vento, para o vento não virar elas. Fico esperando o vento secar, assim, se o vento virar, eu fico nervoso. Brincadeira. As pessoas às vezes criticam, não pode assistir jogo, não pode isso, não pode aquilo. Há duas paixões, a paixão humana e a paixão divina. O brasileiro está na sua essência, ele gosta de futebol. Uns gostam de futebol, outros gostam de luta, outros gostam de falar mal do irmão, outros gostam de tocar violão. Não, faz o que gosta. Eu tenho uma paixão. É o Palmeiras. A Bíblia diz que o justo florescerá como a palmeira. Brincadeira. Mas eu gosto muito do Palmeiras, tenho amigos do Palmeiras, tenho irmãos, eu frequento lá, oro no vestiário quando possível, né? Agora mudou muito o nosso plantel, mas já tenho assim, um almoço marcado aí com uma pessoa que chegou agora, nosso camisa 20, né? Eu acho que eu vi no seu Instagram, né? E a gente vai conhecê-lo pessoalmente agora, porque ele antigamente era lá da Baixada, agora tá vindo aí para cá para ser feliz. Então a gente vai orar por ele também é crente, gente boa. E nós temos aí uma amizade com os jogadores. São pessoas também que são muito assediadas, né? E eles quando encontram alguém assim que eles podem conversar e tal, não só com os jogadores do Palmeiras, com muitos outros jogadores que são atletas de Cristo, pessoas boas, que eu tenho uma boa amizade, é um grupo de pessoas assim muito carentes de Deus. E eu tenho aproveitado esse meu amor que eu tenho pelo futebol em poder também trabalhar com a vida dessas pessoas, né? Por falar em futebol, você joga bola? Joguei. Então vamos bater uma bolinha aqui rapidinho. Joguei há muitos anos rapidinho. Então vamos enumerar, vamos lá. Família, igreja, Deus, família, igreja, enumere. Deus, família, igreja. Tá certo. Fofoca. Me aborrece. Tenho nojo. Pregar a palavra. Tudo. Sucesso. Consequência. Deus. Único. Quem é Paulo Marcelo? Um servo. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Gessé. Os contatos do pastor Paulo Marcelo, por favor, a direção vai deixar aqui no nosso rodapé do nosso vídeo. Obrigado. Que Deus te abençoe. Eu que agradeço, estou muito feliz. Bastidores Gospel, a partir de agora eu sou o fã number one do Gessé, pessoa simpaticíssima, um amor de pessoa, educado, um amigo, e eu percebi nele assim uma sinceridade nas perguntas, parece que ele está assim se colocando no nosso lugar.
E eu louvo a Deus pela sua vida. Obrigado. Você é uma pessoa que a partir de hoje vai estar nas minhas orações, e eu faço votos de todo o sucesso que Deus te permite ter. Tá certo, pastor. Muito obrigado. Hoje, Mais uma vez. Obrigado, muito diretor. Até mais. Obrigado a todos. E o Bastidores do Gospel vai ficando por aqui. Lembrando para você entrar nas nossas redes sociais, dar um like lá, se inscreva no nosso canal do YouTube, no Facebook, dá uma curtida, e também no Instagram. Mais uma vez, obrigado. E a gente volta na próxima semana. Até lá.